A porta de entrada de um negócio. Já parou para pensar nisso? É muito mais do que só uma porta. É um ponto super crítico para a segurança, para a eficiência e, claro, para a experiência de quem entra ali. E se essa mesma porta pudesse se transformar numa das ferramentas mais inteligentes para o crescimento da empresa? Pois é disso que a gente vai falar. Para a gente entender essa transformação toda, vamos começar olhando os desafios do controle de acesso mais antigo. Depois, vamos ver como as catracas inteligentes entram em cena, porque elas são bem mais que um portão. Qual é a tecnologia por trás de tudo e, no final, como escolher o sistema certo para cada negócio. Então, para entender a solução, primeiro a gente precisa encarar o problema de frente. E ele geralmente começa logo ali, na porta da frente, seja de uma academia, de um escritório ou até de um condomínio. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quem é que está entrando de verdade? Sem um controle que funcione, a resposta pode ser, no mínimo, preocupante. Sistemas manuais ou meio ultrapassados não só deixam tudo mais lento, mas abrem umas brechas de segurança bem grandes. E olha, essas brechas geram problemas bem reais. A gente está falando de perda de dinheiro com gente que não paga e entra mesmo assim, de riscos para a segurança de todo mundo. E aquelas filas, aquela lentidão, péssima primeira impressão. E talvez o mais sério de tudo, a falta total de dados para tomar decisões espertas sobre o negócio. Fica tudo no achismo. É justamente para resolver essa lista de problemas que a catraca inteligente foi criada. Ela não é só uma barreira física, não. É uma atualização tecnológica que se apoia em 3 pilares muito importantes. O primeiro e mais óbvio é a segurança. Com a tecnologia de hoje, o acesso fica restrito só para quem tem autorização mesmo. Isso protege o lugar, os clientes e a equipe de um jeito bem eficaz e, o melhor, automático. O segundo pilar é a economia. Pode até parecer um investimento alto no começo, mas se a gente colocar na ponta do lápis o prejuízo com fraudes e o custo de ter um funcionário só para cuidar da porta, a conta fecha. É um controle para o negócio que se paga e rápido. E, por último, a praticidade. A automação tira o atrito da frente. A entrada fica mais rápida, mais fluida, sem precisar encostar em nada. Isso melhora e muito a experiência de quem frequenta o espaço. Mas é aqui que a coisa muda de figura. Uma catraca moderna não é um gasto, é um ativo para o negócio. Vamos ver como ela se transforma numa ferramenta estratégica de verdade. O processo todo é um ciclo inteligente, com 4 passos. Tudo começa cadastrando os usuários. Depois, toda vez que alguém tenta entrar, o sistema valida a identidade na hora. Se tiver alguma coisa errada, tipo um pagamento atrasado, o bloqueio é instantâneo. E o mais importante, tudo isso gera relatórios cheios de informação. E esse é o ponto central. A catraca deixa de ser um simples porteiro e vira uma fonte de inteligência. Os dados que ela coleta são literalmente ouro em pó para a gestão. Com esses dados na mão, dá para saber os horários de pico e otimizar a equipe, por exemplo. Dá para ver quem sumiu e criar uma campanha para trazer essa pessoa de volta. E, claro, bloquear inadimplentes automaticamente. Tudo isso enquanto se oferece uma experiência moderna que ajuda a manter os clientes por perto. Ok, a gente já viu os benefícios, mas qual é a mágica por trás disso tudo? Vamos mergulhar um pouquinho na tecnologia que faz isso acontecer e comparar as principais opções que existem no mercado. Olha só, tecnologias como cartões e QR Codes, elas funcionam, claro, mas tem seus riscos, né? A pessoa pode perder, esquecer ou até emprestar para outra. Já o reconhecimento facial, ele simplesmente resolve esses problemas. É impossível de compartilhar, é super higiênico porque não tem toque e é muito, mas muito rápido. A experiência para o usuário é outra coisa. E quando a gente fala em rapidez, estamos falando disso aqui. A tecnologia atual consegue identificar uma pessoa em cerca de 0,2 segundos. É mais rápido que um piscar de olhos. Isso acaba completamente com qualquer chance de formar fila na entrada. E para garantir que ninguém vai tentar burlar o sistema, existe uma camada extra de segurança bem legal chamada detecção de vivacidade. Basicamente, a tecnologia consegue saber se o que está na frente da câmera é um rosto de verdade, de uma pessoa viva, e não uma foto ou um vídeo. Isso torna a fraude quase impossível. Certo, a tecnologia é impressionante, a gente já viu. Mas como é que se transforma esse conhecimento todo numa decisão de compra inteligente? Vamos para a parte prática de como escolher o sistema certo? Para ter uma ideia mais concreta, este é um valor de referência do equipamento, tá? Baseado numa proposta real para o modelo Fit Easy facial. É importante saber que esse é o custo do aparelho, do hardware. Fatores como software e instalação podem variar. E aqui, gente, um ponto que não tem conversa. LGPD.
Lei Geral de Proteção de Dados. Se a gente está lidando com um dado biométrico com o rosto de alguém, isso é um dado pessoal sensível. Então, é fundamental, é obrigatório que o sistema e o fornecedor sigam essa lei à risca. Isso evita multas pesadíssimas e um belo estrago na reputação. Por isso, na hora de avaliar um fornecedor, é bom ir preparado. Pergunte sobre a integração com os sistemas que já são usados no negócio, entenda direitinho como funciona o suporte técnico, questione, sem medo, sobre a LGPD. Peça para ver funcionando, uma demonstração. E, claro, confirme a garantia. São perguntas essenciais para fazer um investimento seguro. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O controle de acesso hoje não é mais só sobre trancar a porta. A questão agora é outra. A porta de entrada de um negócio está trabalhando de forma ativa para a segurança, para a eficiência e, principalmente, para o crescimento? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro de uma operação inteira.